Bom, esse daqui é o módulo Sim Beneficiamento. Tá? Ele faz o controle de toda a cadeia de beneficiamento de uma empresa, desde a preparação até o tingimento, estamparia, acabamento e expedição e faturamento final. Tá? O que a gente vai estar mostrando aqui é basicamente o que a gente pode fazer para controlar essa cadeia para uma empresa que pode ser prestadora de serviço, tá? Uma empresa que faz serviço para terceiro, ou uma empresa que também tem beneficiamento próprio. Tá? Digamos que é uma empresa que fabrica o seu produto cru, né, o seu tecido cru, e ela beneficia o seu próprio tecido para venda. Então esse módulo ele também atende esse contexto. Tá? É basicamente o mesmo processo. A diferença de um processo para o outro é que no terceiro eu tenho uma nota fiscal de entrada, que eu recebo, né, e eu programo em cima dessa nota fiscal. E no beneficiamento próprio, não. No beneficiamento próprio, eu uso as próprias peças cruas que foram lançadas no módulo dos Sintecidos. Né? Ou seja, para conseguir fazer a programação no módulo, aliás, num contexto próprio, eu preciso usar também o módulo Sintecidos para fazer a integração com as peças cruas. Tá? Eu posso fabricar o fio e beneficiar o meu próprio fio, tingir o meu próprio fio? Ou não? A gente até poderia criar algum mecanismo ou pensar em alguma aderência para isso, mas hoje a gente não tem nenhum cliente que usa o beneficiamento nesse contexto. Se a gente for presumir que o fio tem basicamente a mesma ideia de uma malha, vamos falar porque o fio é peso e a malha é peso, né? Nós temos clientes que atendem malharias, né? Então abrem ordem de produção, digitam produtos e só trabalham com peso. Então, teoricamente, o fio se encaixaria nisso daí. Tá? Pode ser que no momento de fazer o tingimento do fio, a gente não tenha uma estrutura de receita voltada para a fiação. Né? Mas não seria de tudo um entrave, não. Mas hoje a gente não tem nenhum cliente que faz o controle de tingimento de fio de terceiro com esse módulo. Só tecido mesmo. Tá? Seja tecido, seja malha. Isso, tá? Então eu vou mostrar aqui, né, como que começa o processo de beneficiamento. Começa, né, com o lançamento da nota fiscal de entrada. Né? Aí eu estou falando do controle de terceiro. Tá? Estou fazendo o beneficiamento para um terceiro que me mandou o tecido. Primeiro de tudo, eu tenho que lançar essa nota dentro do sistema. Em lançamento de OPs, nota fiscal de entrada. Tá? Aqui é onde fica concentrado todas as notas fiscais que a gente, né, dá entrada e em conjunto com as ordens de produção também. A gente pode lançar essa nota fiscal de forma manual, tá? Onde eu insiro cabeçalho e itens da nota fiscal e, consequentemente, as OPs e as peças. Ou a gente pode fazer também uma importação dessa nota a partir da importação de XML que foi feita no Sinlivros. Tá? Isso. Aí eu venho aí e aí eu importo, aproveito que já foi importado o XML. Perfeito. Esse é o contexto. Né? Importa o XML no Livros ou da entrada manual. Depois disso, importa essa nota no beneficiamento para conseguir programar, né, fazer a programação e o controle dos saldos do meu terceiro. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui de exemplo, Sami. Timavo usa isso que eu estou mostrando. Timavo, Primor, Covolan, Tintex, Belan, Colorflex. Usa isso aí que eu estou te mostrando. Oi? Por que não importa? Não sei te dizer. Você fala não importa. XML do Livros? Que não tem amarração entre o que vai para criar, depois não consegue fazer a volta, umas coisas doidas.
Tá. Tá. A Timavo recebe essa mercadoria e lança na U. Só que a Plié, ela não vê o produto concatenado. Certo. O tamanho. Certo. E eles têm um trabalho gigante de criar na U. Precisaria... Porque lá eles lançam assim, tipo, calcinha P, modelo 1, calcinha M, modelo 1, calcinha B, Pode ser que a Timavo enxugue isso daí na hora que ela receba. agrupar, entendeu? Na verdade, teria que ter um decalque. Entendi. É. Aham. Sim. Sim. Acho que ela lança manual porque ela agrupa. Provavelmente ela agrupa em um item só também para poder fazer a entrada no livros e depois as ordens de produção, né? Isso daqui vai fazer uma cópia do espelho do que foi lançado no livros. Então, se eu lancei um item no livros, ele vai portar um item aqui. Se o item do meu fornecedor teve 200 linhas, vem 200 linhas aí. Vai vir de acordo com o que eu importei no XML no livro fiscal. Se eu fiz a modificação no livro, né, ele vai respeitar o que está lá. Vou pegar o documento aqui. 8051. Não lembro de quando que é esse cara aqui. Textil RC, ó. Então eu vou marcar essa nota, tá? E aí eu vou importar. Nota importada com sucesso. Ele já trouxe aqui para mim o cliente, o número da nota, a quantidade de peças, metros, peso, valor, tudo preenchido. E trouxe também o item preenchido aqui, ó. Produto, situação, largura, valor unitário, quantidade de peças, metros, peso, tá? Ele fez uma importação daquilo que foi lançado, né, no livro fiscal, tá? A situação de recebimento da CRU é a situação que o meu cliente mandou para mim, certo? Isso, perfeito. Aí depois eu vou informar a situação que eu vou tingir para ele. Exato. Aqui é a situação de recebimento. O sistema vai olhar isso daqui na hora de fazer o retorno da nota fiscal, tá? Para ele saber qual NCM que ele vai aplicar no produto da nota, no item de retorno do produto, da nota fiscal. Então eu tenho que informar exatamente a situação a qual eu recebi. 99% é cru. Tem alguns casos que vem PT, off-white ou algum reprocesso, né? Mas a maioria aí é cru. Então lancei aqui cabeçalho item, eu já tenho a nota disponível para programar, tá? Aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso gravar, tal como eu fiz aqui. Então eu lancei cabeçalho e item, gravei a nota. Ou eu posso também já abrir uma ordem de produção genérica, com esse saldo de metros e quilos e quantidade de peças, e deixar essa OP no que a gente chama de aguardando definição, entendeu? Aí vai de como você define o processo com o seu cliente na hora de fazer a implantação, né? Tem cliente que prefere lançar tudo que recebe, já lança uma OP aguardando definição, e a hora que tem a disposição da programação, ele entra e só altera, coloca fluxo, desenho, variante, cor, né? Faz a divisão das OPs, e aí segue com a produção. Tem outras empresas que fazem isso que eu mostrei. Lança cabeçalho e item, tá? E não gera OP, tá? Fica esperando o cliente... Isso. Exato, exatamente. Fica esperando o que o cliente definir que vai programar. Das duas formas a gente tem o controle, tá? A gente consegue ter o controle de saldo, tá? Daquilo que tem a programar. Temos relatórios que a gente consegue visualizar isso daí, tá? Lançou cabeçalho e itens, próximo passo aí é a digitação da ordem de produção em si, tá? Ou seja, meu cliente, né, retornou, ó, eu quero que daqueles... deixa eu olhar aqui. Eu quero que daqueles 3.317 metros você programe X de uma cor, X de outra cor, ou X de um desenho, X de outro desenho, tá? É aí que eu vou fazer a programação da ordem de produção, tá? Então eu entro alterando a nota fiscal, eu seleciono o item que eu quero programar,
E aí eu venho na guia OPs e insiro, tá, uma ordem de produção. Tá? Toda ordem de produção, ela tem um fluxo. Tá? O fluxo é o caminho por onde essa OP vai percorrer dentro da fábrica. Então, eu tenho um cadastro, tá? Um cadastro de fluxos, tá? Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Dentro do fluxo, eu falo quais são os meus processos, entendeu? Então, eu tenho um cadastro de processos também, fica em lançamento de processos, ou seja, primeiro eu preciso definir todos os processos da minha empresa, né? Quais são as etapas que uma OP pode percorrer dentro da produção, tá? Eu faço o cadastro de todos eles, ok? E depois eu monto os meus fluxos, certo? Um mesmo produto, de um mesmo cliente, ele pode percorrer vários fluxos dentro da minha produção. Tudo depende daquilo que o cliente quer. Se ele quer um tingimento, se ele quer um tingimento de estamparia, se ele quer um tingimento de estamparia e um acabamento especial. Então vai definir daquilo que o cliente definiu como programação. Tá? Então eu monto todos os fluxos que eu possuo dentro da minha fábrica e depois eu vinculo esses fluxos ao meu produto. Então no cadastro de produtos, aí eu vou pegar aqui o produto dessa nota fiscal, que é o N05001. Nesse cadastro de produto, eu falo, esse produto ele pode passar por qual fluxo dentro da produção? E aí eu amarro isso aqui nessa guia fluxo ciclo. Tá? Ele tem 4 possibilidades de fluxo. Tá? Para que serve isso? Né? Para que a hora que eu vá programar, só me apareça aquelas 4 possibilidades. Então, a pessoa que está no PCP, ela recebe a informação, seja do comercial, seja do próprio cliente. Ó. Esse tecido referente a essa nota vai fazer isso, isso e isso. Então, ela tem que identificar, né, qual é o fluxo que se enquadra à programação que o cliente me passou. Tá? Ela vai selecionar aqui o fluxo. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, preparação, tingir turbo, ramar para estamparia, estampar, acabar e revisar. Eu marco o fluxo, certo? Nesse momento o sistema já mostra aqui para mim todos os processos que compõem aquele fluxo que precisam de receituário. Tá? Então no fluxo 319, vou puxar ele aqui, ó. No fluxo 319 eu tenho todos os processos e dentro do cadastro de processo eu tenho uma parametrização que eu falo se aquele processo precisa ou não de receita. Tá? Isso implica em eu emitir os receituários pelo sistema e ter esses receituários cadastrados para fazer as minhas produções. Entendeu? Seguindo aqui com a OP, ó. Se por um acaso, ao término da digitação dessa OP, o sistema não encontrar uma receita para algum desses processos, eu preciso ir cadastrar essa receita para que eu consiga fazer a emissão da mesma e também o apontamento desses processos, né, dentro do ambiente de produção. Tá? Então aqui eu vou programar uma situação. Essa OP, qual que é a situação dela? Situação 9, tinto estampado. Qual que é o desenho? Deixa eu ver se eu tinha aqui um desenho fácil. Agora eu não vou lembrar. Vou colocar um desenho qualquer aqui. 1692. 1143 na variante 1, tá? Na cor de fundo, sei lá, branco. Então, ó, o que aconteceu? Eu digitei situação, desenho, variante e cor.
O sistema não encontrou receita de fundo, que é a receita de tingimento, receita do tipo de beneficiamento. Isso. E não encontrou receita de estamparia. Ele encontrou uma receita de acabamento e ele encontrou outra receita de acabamento. Que é que ele não encontra, ele coloca o código da receita 000 e escreve aqui sem receita, que é porque ele não encontrou, tá? Receita para aquela combinação ali. Exatamente. Então isso o sistema faz automático. Ele identifica qual é o cliente, qual é o produto, qual é o processo, qual é a cor, qual é o desenho, qual é a variante. Ele tem uma série de chaves que ele faz essa verificação. Se ele encontra uma receita, ele já mostra para mim. Se ele não encontra, ele fica dessa forma aqui, tá? E aí eu sigo o jogo aqui, terminando a digitação da OP. Quantas peças pertencem a essa OP? Qual a metragem da OP? Qual é o peso? É um infestado? É rolo? Tá? Gravo a OP. E aqui eu insiro as peças. Tá? Então aqui eu vou fazer a digitação das peças que eu recebi conforme o romaneio que o meu cliente me mandou. Tá? Eu falei lá que são 10 peças, eu vou ter que incluir 10 números aí. Teoricamente sim. Tá? Pode-se incluir e pode-se não incluir. Dá para trabalhar das duas formas. Tá? Aí você só coloca aqui, ó, aqui eu vou colocar qual o número do romaneio que ele me mandou. O cliente mandou um romaneio 1515. Aí eu poderia lançar peça a peça. Metros, peso, a quantidade de peças. Número da peça. Qual é o número da peça do cliente? Então eu posso criar uma peça para cada peça que ele me manda. Numeração minha, interna. Não é o número de numeração que vem na etiqueta dele. Então, esse primeiro número aqui é um número interno. O número peça cliente foi ele que me mandou. Exato. Que é o que está escrito na ponta da peça ou que veio no romaneio dele. Aí eu posso trabalhar de uma forma ou de outra. Tem cliente que exige que você mande no seu romaneio de expedição qual é o número da peça que ele te mandou. Se ele te exigir isso, você vai ter que lançar todas as peças que ele te mandou. Agora, que nem a Primor, ela lança uma peça só. Então ela vem aqui e coloca quantidade de peças, 10. Entendeu? E aí ela faz aqui a metragem cheia. 1000 metros, X quilos, quantidade de peças 10. E aí o peça cliente para ela, não importa porque ela não vai conseguir controlar. Tá? Então dá para trabalhar das duas formas aí. Malharia geralmente lança peça a peça, que ela é um pouco mais organizada, pecinha tamanho padrão, então o facionista ou o cliente já manda o romaneio certinho. Aí vai da organização do seu cliente também, mas dá para fazer das duas formas aí. Gravo, tá? Então, daquela OP, eu lancei quais são as peças, tá? E aí eu posso programar mais de uma OP, 1, 2, 3, 4 OPs, tá? Ou então eu posso gravar e programar só essa OP, tá? O sistema gerou aqui para mim o número da OP, né? 79643. E eu fico com um saldo disponível aqui. O sistema mostra, né, qual o total programado e qual é o saldo. Eu só consigo programar até aquilo que o cliente me mandou, tá? Obviamente, né? Eu não posso programar quantidades maiores do que o cliente me manda. Se eu programar menor, vai ficar um saldo, tá? Então, geralmente tem que procurar na hora de fazer a programação fechar a nota, ficar atento a isso daí para não ficar sobrando resto de nota aí, porque não tem um botão para ir lá e finalizar o saldo da nota, entendeu? É tudo via faturamento mesmo, tá? Via programação. Tentar imprimir aqui, Sami, mas não tem layout, ó. Depois eu vou te passar, tá? Mas aí o que acontece? Né, o PCP imprime essa ordem de produção. Só que, então, a ordem de produção ela pode ser impressa mesmo sem a receita, tá? Só que o que vai acontecer? Se eu não emitir a receita, eu não consigo fazer apontamento de produção, entendeu? Eu posso imprimir a OP mesmo sem receita. Exatamente. Certo? Então,
Deixa eu até seguir aqui. O que aconteceu? O SOP, 2 processos não tinham receituário. O que acontece com essa SOP? Ela cai numa tela que chama ordens em laboratório, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Movimentações, produção, ordens em laboratório, tá? Vou consultar. E eu vou chamar essa OP aqui, que é a OP 79643. Pesquisa por data, Por data? Acho que não, Sami. Só se tiver a data da OP. Tem a data de disposição aqui. data de disposição é o dia que ela foi criada. Isso. A data de disposição, na verdade, geralmente o cliente usa para informar a data com que o cliente acordou ou mandou a programação. Então eu estou dando disposição para aquilo a partir de quando? Porque eu posso ter dado entrada no final de semana passada. Isso. Eu mandei a programação hoje, que é dia 24. Isso, mas o cara fez OP daqui 5 dias. Entendeu? Então o prazo comercial ele começa a se contar a partir da data de disposição. Entendeu? Mas como que apareceu essa data aí? Eu lancei na OP. Na hora que você... Isso, na hora que eu cadastro a OP aqui, ó, eu tenho a data de disposição. Entendeu? Então, a partir daqui começa a contar o prazo comercial. Então, mesmo eu digitando hoje, dia 24, você poderia ter colocado no dia 30. Poderia, sem problema. Ia começar a contar. Isso. Um prazo de entrega para você 5 dias. Exato. Exatamente. Então, ia contar a partir do dia 30. Isso. Existem alguns cadastros de prazo comercial que olha essa data de disposição. Tá? Então, quem que monitora essa tela aqui de ordens em laboratório? É o pessoal do laboratório. Tá? Laboratório de tinturaria, laboratório de estamparia. Esse pessoal tem que estar monitorando essa tela aqui. Porque se cair uma OP aqui que não tem receita, ele já tem todas as informações que ele precisa aqui para poder fazer o cadastro dessa receita, né, e não travar a produção, né, na hora de fazer a emissão da receita e de fazer os apontamentos. Tá? Então, consultando aqui as OPs, já mostra qual é o cliente, qual é o processo, qual é o fluxo, qual é o produto. Tá? Aí dá para organizar aqui um painelzinho, né? Qual é o desenho, qual é a nota fiscal de entrada, qual é o tipo de receita, se é beneficiamento, se é estamparia, entendeu? E a partir daí, nasce o cadastro da receita. Então vamos fazer aqui, ó, por exemplo, para beneficiamento. Ó, onde ficam, né, os cadastros de receita aqui no beneficiamento. Então eu tenho aqui cadastros, laboratório. Então eu tenho receita de beneficiamento, que é a receita de tingimento, tenho receita de estamparia e tenho receita de preparação e acabamento. Tá? Nesse nosso cenário aqui, eu estou precisando de uma receita de beneficiamento. Tá? Então aqui, ó, eu tenho todas as receitas cadastradas e eu vou incluir uma receita para aquele caso ali. Não tem. Não tem. Hoje não tem. Abrir. Então vamos lá. No caso do beneficiamento, deixa eu ver qual que é o nome da cor aqui. Branco. Branco. Qual que é o meu cliente? Então a receita de beneficiamento ela é por cliente, eu posso ter uma receita para cada cliente, tá? Não dá para ter uma geral para todo mundo, né? Claro que não, cada um tem uma tonalidade. Isso. Não é muito comum a nível de beneficiamento, tá? Mas a gente poderia digitar uma receita com o nome do cliente da base. Vazio não. Aí a regra é digitar com o nome do cliente da base. Então, por exemplo, Primor,
O nome da receita cliente primor vale para todos, desde que as demais chaves se apliquem, né, às características do produto. Tá? Quem que é esse cliente aqui? Caramba. RC. Testil RC. Especificação de produto não é o código do produto, tá? É o que a gente chama de EP. Nesse caso aqui vai ser o 5001, porque eu sei que eles usam esse padrão aqui. Mas o EP, por que ele substitui o produto? Às vezes você tem, na receita de beneficiamento, uma mesma receita que ela vale para todos os seus produtos 100% poliéster, por exemplo. Entendeu? Puta, eu tenho que cadastrar uma receita para cada código do produto? Não precisaria, porque quando eu cadastro o produto, eu falo qual é o EP dele. Então ele se torna a chave nesse contexto de beneficiamento. Tá? O objetivo disso daí é enxugar os cadastros, né? É eu otimizar a quantidade de cadastros. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o EP. Qual é a especificação de produto? 5001, nesse caso aqui, 100% poliéster. No caso deles, eles cadastraram Testil RC. Então eu coloco qual que é o EP. Qual é o processo? Então eu tenho aqui o código do processo, ó, tingir turbo. 503. Qual é a cor? Qual é o código da cor? Então eu tenho a cor T0359. 359. Qual é o gráfico de tingimento? Tá? Então eu posso ter um gráfico de tingimento, vou colocar um aqui como exemplo, que nada mais é do que o passo a passo, né, passo a passo daquele processo dentro da máquina. Deixa eu pegar um outro aqui que fica mais turbo. Tá com algum problema no seu arquivo aqui, Sami. Mas enfim, coloquei relação de banho. Posso colocar uma amostrinha da cor aqui. E aqui eu vou colocar quais são os produtos químicos. Tá? Aí, quais são os produtos químicos que eu possuo no meu estoque que vão ser usados, né, na composição da receita para fazer o beneficiamento daquele produto, né, daquela receita que a gente montou ali. Tá? Então, vou pegar por exemplo, eu uso, sei lá, acetona. Qual é a base de cálculo? Grama litro. Então, são 6 grama por litro. Qual é a sequência do gráfico? Vou colocar aqui, sei lá, CBA alguma coisa. Grama litro, 3. Padrão lá. Legal. E então aqui, né, eu vou montar toda a sequência de produtos que eu utilizo dentro da receita. Tá? Beleza? Gravei. Ok. Então, tá feita a receita aqui para esse nosso cenário. 359. Tá cadastrada aqui a receita. Tá? Então o laboratório cadastrou a receita. Depois que ele faz isso, ele seleciona aqui a ordem de produção e sincroniza. Olha lá. Então ele achou, agora nesse momento ele já achou uma receita, tá, para aquela OP que não tinha receita na hora que foi feita a programação. Então nesse ponto aqui, o trabalho do laboratório se encerrou, né? Ele pode imprimir, inclusive, aqui algum relatório, alguma coisa, ou imprimir a ordem de produção, mas ele já pode devolver isso para o PCP, né? Falando que foi feita a receita daquele produto. Tá? Igual apareceu direto aí, que não tinha receita. Tá. Tem a OP 7901,
Certo. Aí, mas eu sou o cara do PCP. Ok. Eu abri, ficou sem receita. Foi para você que é a pessoa do laboratório. Ok. Tem uma tela, você aparece para você, ó. Você tem que criar a receita. Certo. Você criou, só que demorou umas 15 dias para você criar. Quando volta isso para mim, tem uma tela que eu sei todas as OPs que foram criadas, receitas que estavam paradas, ou não tem essa tela? Não tem. Hoje não tem. Você mandar um e-mail para mim. Isso. Eu OP na minha mesa. Ou então o próprio PCP poderia monitorar essa tela. Isso. Se a OP que ele precisa de receita não está aqui dentro, né, é porque ela já foi cadastrada. Entendeu? Não tem uma tela que tipo, localiza tudo que foi sincronizado hoje, que é tudo que foi cadastrado hoje, por exemplo. Não, isso não tem. Não tem. Até deveria funcionar aqui, teoricamente, se você pegasse o sincronizado aqui e consultar. Ó, mas ele já volta pro sem receita aqui. Então, se marcar e marcar. Então ele já está voltando para lá. Ele não filtra. Localizou, então Exatamente. não aparece. Exatamente. Entendeu? É que assim, aí você pode bolar um processo do seguinte, ó, sou o PCP, fiz a OP, eu vou mandar isso para frente. O cara tem que enrolar o tecido, ele tem que, sei lá, fazer uma preparação, e eu estou precisando da receita de tingimento. O tecido vai tingir daqui 2, 3 dias. Então o cara tem 3 dias para fazer essa receita. Quem faz a impressão da receita é o cara na hora que ele vai carregar a máquina e realmente produzir o tecido. Se chegar na hora de carregar a máquina e ele não tiver, ele tem que cobrar o laboratório. Ó, o laboratório. Estou precisando da receita aqui. Mas o laboratório por si já vai saber, com 3 dias de antecedência, que entrou aquilo para ele fazer. Então, se ele monitorar essa tela, tiver, né, no dia a dia dele, talvez nem precise ter essa comunicação. Entendeu? Porque na hora que o cara for imprimir, já foi feito. Ele não vai nem saber que não tinha. Entendeu? É um negócio, puta, eu preciso disso para agora, já está lá na boca da máquina, não tinha conseguido fazer. Aí, né, o PCP bate um fio pro laboratório, ó, cadastra aí para mim rapidinho, tal, né? Aí o laboratório devolve a informação ou para o PCP ou para o próprio setor de tingimento, tá? Mas seguindo esse roteiro aí, digamos que lógico, talvez nem precise dessa comunicação, se cada um monitorar o seu ali, entendeu? Então, beleza, né? Abri a ordem de produção, não tinha receita, fiz a receita, sincronizei. Nesse momento, aquela OP já está com a receita pronta, tá? Para produzir, para fazer os demais processos aí, na verdade. Qual que é a próxima etapa aí? A emissão dos receituários, tá? Tem também uma ali de estamparia. Você acha legal fazer? É o mesmo raciocínio. O raciocínio é o mesmo, tá? A diferença é que a receita de estamparia, ela tem características diferentes da receita de beneficiamento, tá? Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir de novo a tela de ordens em laboratório. E aí que eu não lembro o nome. Era 79 alguma coisa, né? Aqui, ó, 79643, tá? A receita de estamparia, ela é um pouco diferente, tá? Então eu tenho aqui laboratório, receita de estamparia, tá? Na receita de estamparia, deixa eu pegar aqui, eu vou usar direto o produto, N05001. Então vamos cadastrar aqui para a gente conseguir fechar ali. Desenho. Ai, caramba. Deixa eu pegar o código do desenho aqui. A1143. 1143. Qual é o cliente? RC. Ai, caramba. Ou textil. RC. Tá? Qual é o produto? No caso da estamparia, a gente tem o produto direto amarrado, tá? Por quê? Porque você pode ter variação de consumo de um produto para o outro, mesmo sendo a mesma composição. Às vezes eu tenho um 100% algodão que tem 200 gramas e ele arrasta, ele
ele consome menos tinta do que um 100% algodão de 130 gramas, entendeu? Então é por isso que, para o consumo ficar o mais próximo possível, eu tenho que ter o produto mesmo e não o EP, como acontece no caso do tingimento. Tá? Qual é o processo de estamparia? O processo 600. Qual é o desenho? A1143. E qual é a pasta base? A pasta base é uma pasta onde a gente mistura, onde são misturados, né, os corantes, os pigmentos, que formam a tinta. Tá? Então a pasta base, ela pode ter uma receita também. E a gente tem essa receita dentro do sistema, que é a receita de pasta base. Tá? A gente pode imprimir essa receita de forma individual, ou a gente pode imprimir essa receita junto com os produtos, com os pigmentos. Tá? Existe essa possibilidade, depende de como o cliente trabalha. Tem cliente que armazena pasta base, então o cara tem um tanque, ele vai lá, faz 2.000 kg de pasta e deixa armazenado. Na hora que ele precisa fazer um vermelho, um preto, um amarelo, ele vai lá e pega dessa pasta, mistura os corantes e forma a tinta. Tem outros que fabricam a pasta na hora. Então, tem essas duas formas aqui. Então, eu vou identificar aqui qual é a pasta base que eu uso para fazer a produção e qual é a base de cálculo, que no caso de estamparia geralmente é gramas por quilo de pasta. Tá? É assim que é a unidade de base de cálculo das receitas de estamparia. Aqui eu vou informar quais são as cores, ou seja, para eu produzir a estampa do desenho A1143, quais cores que eu posso utilizar? Tá? Então, eu posso usar um amarelo, eu posso usar, um exemplo, o bege, eu posso usar um vermelho, tá? Mas aí, né, você está vendo que aqui, cada cor tem um código e cada código tem a sua composição de produtos. Tá? O que é isso? Isso aqui é um cadastro também. Então a gente tem um cadastro de cores na estamparia. Deixa eu pegar o código dessa cor, 3186. Então, a cor 30, vou puxar todas aqui. A cor 3186 é o amarelo. Ela é composto de quais produtos químicos? Então, para fazer esse amarelo, eu uso 1,5 grama desse ouro, 0,12 gramas do carmim e 0,02 do preto, que forma esse amarelo. Tá? Aí já começa o conceito, né, de estamparia, tricomia, que forma a cor que é feita a estampa depois do tecido. Então, existe um cadastro de cores na estamparia, que eu faço todas as cores que eu possuo lá no meu Pantone ou que eu já produzi para algum cliente. Eu vou fazer esse cadastro e eu vou usar essa cor na composição da minha receita. Tá? Então, para produzir o desenho A1143, quais cores que eu posso usar? Amarelo, bege e vermelho. Tá? E aqui em variantes eu formo as combinações. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa de uma receita para variante, se eu não me engano, a variante 1 que eu coloquei, né? Aqui, variante 1. Então eu vou colocar aqui, aqui para variante 1. Qual receita de fundo que eu uso? Isso daqui também é importante. Quando eu falo de receita de estamparia e eu vou fazer a montagem da variante, eu tenho que falar qual é a receita de fundo que eu uso. Porque esse tecido, antes de ele ser estampado, ele foi tingido. Então eu tenho que casar as duas coisas, porque senão eu posso, né, às vezes eu tenho uma estampa que ela tem uma receita própria para aquele tipo de fundo. Para outro tipo de fundo, ela muda a sua característica. Por isso que eu tenho que ter essa amarração com o fundo para poder garantir que a estampa vai sair aí da forma correta, né?
Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Acho que é TF0359, se eu não me engano. Qual que foi a receita que a gente cadastrou? Não, essa daqui, ó, T0359. Foi a receita de tingimento que a gente acabou... Isso, de beneficiamento que a gente acabou de cadastrar, tá? Então eu vou vincular essa receita de fundo àquela variante. E aqui eu saio fazendo a montagem dos cilindros, né? Como que é a máquina de tingimento? Ela é composta por cilindros. Então eu tenho o desenho 1143. Quantos cilindros que esse desenho compõe? Nesse caso aqui, ele tem um cilindro só. Mas eu tenho o desenho aqui com 2, com 3, com 4, 5, 6, 7, 8 cilindros. Cada cilindro, né, forma tem um desenho gravado, que é o que forma a estampa na hora que o tecido passa dentro da máquina. Nesse caso aqui é um cilindro só, deve ser uma estampa bem simplificada. E aqui eu vou mostrar. Tem limite de quantidade de cilindros aí? Na verdade não, mas não passa de 9, porque geralmente a máquina ela tem capacidade para 9 cilindros. Tá? Então o que as empresas adotam geralmente? O primeiro dígito do código do desenho é a quantidade de cilindros que ele usa. Então, se o desenho começa com 7422, esse 7 representa que ele vai ter 7 cilindros, entendeu? E como que aparece essa bolotinha aqui, ó? A gente tem um cadastro de cilindros, tá? O cadastro de cilindros é como se fosse um cadastro de desenho. Então, eu crio aqui qual é o código do cilindro, qual é a descrição, qual é o cliente, eu posso gravar qual foi a fotoestampa que gravou esse cilindro para mim. Eu posso armazenar em gaveta, criar uma estrutura para ter essa identificação na hora de fazer a separação do cilindro. E aí é que eu falo, quantos cilindros tem? Então, para esse desenho, é um cilindro só. Agora, eu tenho casos aqui, deixa eu pegar aqui um 4.3 aqui. Que eu posso ter 4 cilindros, entendeu? Inclusive a gente consegue gravar aqui qual é o percentual de cobertura de cada cilindro, tá? Que a gente pode usar isso para efeito de tabela de preço ou de custo, coisas assim. E aí eu vinculo o cilindro ao meu desenho, lá no cadastro do meu desenho. Esse desenho possui qual cilindro? É o mesmo código aí no caso, tá? Então, o que a receita identifica? Como é um cilindro só, ele plotou uma bolinha só aqui para mim, tá? E aí eu saio montando. No cilindro 1, qual é a cor que eu uso? Aí eu vou colocar alguma dessas cores aqui. 3186, tá? Qual é o fator de consumo? Esse daqui é um fator que a gente tem que encontrar para que o sistema consiga calcular a quantidade de pasta base da receita e depois, consequentemente, fazer o cálculo dos corantes, né, dos pigmentos com base na quantidade de pasta base. É um fator, tá? Geralmente esse fator é a quantidade da produção dividido pela quantidade pelo primeiro consumo daquela produção. Então eu fiz uma OP de 1000 metros e gastei 30 quilos de tinta, então eu divido 1000 por 30, vai dar 33,3. Aí eu coloco esse fator aqui. Se eu fizer uma OP de 2000, ele vai fazer o cálculo correto, entendeu? Se eu fizer uma OP de 3000, ele vai fazer o cálculo. É para isso que serve o fator de consumo. Aí já é questão mais técnica. Qual é a pasta base que eu uso para produzir aquele amarelo que vai compor a minha receita? Ele já traz da pasta que eu coloquei lá, eu poderia mudar também, tá? Se tem mais cilindros, eu vou seguindo a vida aqui. Tá? Se tem mais variante, na variante 2 eu uso a mesma receita de fundo, só que aí eu não uso o amarelo, eu uso o bege. Tá? O bege é o 618. E assim eu vou montando a minha receita com os desenhos e variantes, de acordo com aquilo que eu tenho. Gravo, beleza. Então essa é a receita de estamparia, tá? Receita de estamparia convencional, tá? Digital não se aplica a isso aqui, tá? Vou voltar lá
ordens em laboratório, eu vou sincronizar, vamos ver se ele acha agora. Ah lá, ele achou a receita. Gravou um logzinho aqui, beleza. Então, fizemos aí as receitas que precisava para aquela ordem de produção. Próximo passo aí, só para seguir nosso roteiro aqui, Sami. Eu vou mostrar primeiro o mapa de produção, tá? O que é um mapa de produção? Então, ó, movimentações, consultas, mapa de produção. O que é um mapa de produção? É uma tela onde a gente vai conseguir acompanhar o andamento fabril das nossas ordens de produção, consultar OPs, consultar por onde aquela OP anda, né, por onde ela se encontra no processo de produção, consultar saldo de nota fiscal, consultar o quanto que eu tenho aberto por cliente, quanto que eu tenho aberto por produto, tá? É para isso que serve o mapa de produção, tá? Ele é composto por todas essas guias aqui, ó, geral, a programar, programado, preparação, tingimento, aprovação, estamparia, acabamento, qualidade, expedição e faturamento. Na guia geral, ele vai mostrar tudo aquilo que foi lançado dentro do sistema e que possui ou que não possui ordem de produção, tá? Então, tudo aquilo que está em branco aqui, ó, são notas fiscais onde foram lançados o cabeçalho e o item da nota, mas não foi criado AP, tá? Então, se eu der um dólar vazio aqui, eu já consigo saber tudo aquilo que eu tenho de nota fiscal que não possui ordem de produção, tá? E aí eu posso usar isso aqui como filtro, a gente consegue imprimir, tá? Aqui imprimir, grade, você cria isso, a gente já tem layout padrão ali, mas você consegue imprimir, tá? Então isso daqui se torna um relatório de notas fiscais a programar, por exemplo. Agora, tudo aquilo que tem OP, por exemplo. Então eu já fiz o filtro contrário aqui, né? E aí eu vou filtrar um perfil padrão aqui, tá? E por aqui eu consigo acompanhar, ó, cliente, número da nota, série, data de recebimento, qual é o número do romaneio, qual é o número do OP, metros, peso, quantas peças, quantos dias que está em aberto aquela OP dentro da produção, qual processo atual aquela OP se encontra, esse processo já se iniciou ou não, qual é o próximo processo, há quantos dias foi feito o último processo, informações do tecido, produto, situação, cor, desenho, variante, tá? Esse é um perfil criado aqui, mas, né, tem uma gama de colunas aqui que a gente pode, né, colocar ou não. Aí a pessoa cria o perfil de acordo com o que ela precisa, mas que trazem né, diversas informações aí para dar informação, principalmente para o PCP e para o comercial saber onde que está aquela ordem de produção no momento, tá? A programar, né, se eu vier aqui para o A programar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o filtro que eu fiz lá atrás. Ele vai mostrar só as notas fiscais que não possuem ordem de produção criadas. Se eu vier no programado, é tudo aquilo que eu lancei de ordem de produção, mas que ainda não iniciou, não startou o primeiro apontamento. Exatamente. Então tudo isso fica aqui na guia programado. Startei o primeiro processo de preparação, por exemplo, ele já começa a caminhar pelas demais guias aqui. Preparação, tingimento, aprovação, estamparia, acabamento, tá? Então existe uma parametrização que a gente faz, né, no cadastro do processo, tem o tipo de processo, o sistema entende qual guia que ele tem que entrar aqui dentro, tá? Tingimento, e assim por diante, até o processo de expedição. Expedição revisou a ordem de produção, que é o último processo, vai finalizar. Romaneou, ele já some e vai para o faturamento. Tá? E aí a gente consegue acompanhar aqui no faturamento aquilo que foi faturado também. Deixa eu pegar. Não lembro de quando é essa base aqui, sabe? Pegar, acho que é de agosto.
aquilo que foi faturado durante o dia, durante o mês. Não tem o valor, tá? Mas tem o nota fiscal de saída, data da nota, número da nota. Então isso aqui é importante para o PCP saber se foi faturado já ou não, ou o próprio comercial consiga acompanhar o faturamento. Então isso daqui é... Quem usa, né, o Sim Beneficiamento é o dia inteiro com essa tela aberta. A tela fica aberta, o cara monitorando, e aí ele consegue ter informação de tudo aquilo que está acontecendo com a ordem de produção dentro da fábrica, tá? Como que pausa aqui, Sami? Aqui? Aqui? Gravando. Seguindo aí o roteiro, né, da ordem de produção, a próxima etapa seria fazer a impressão e o apontamento, né, da ordem de produção conforme ela vai caminhando por dentro da fábrica, tá? Então eu vou mostrar aqui a tela de apontamento de processos, tá? E aí eu não lembro o número do AP, vamos achar aqui, RC, recebimento, hoje é dia 24/1, não lembro se eu lancei, não vai ter pegado isso aqui, deixa eu pegar no geral aqui. Procurar o AP aqui, era 79 alguma coisa. Só tô ganhando dinheiro, cara. É eu, a Kéfera e o... Como chama os outros lá? Textil RC. Aqui é o 79643. Tá? Então, ó, processo atual, atingir turbo. Status, não iniciado. Então, por que o sistema sabe que não está iniciado? 79643. Ó, atingir turbo, não começou ainda a produção. Quem faz esse apontamento? Operador dentro da produção, tá? Então, Essa é a tela que vai ficar aberta com o operador. isso, é a tela que fica aberta lá no computadorzinho na tinturaria, um computadorzinho na estamparia, um computadorzinho no acabamento, um computadorzinho na preparação, né? Fica aberto 100% do dia dentro dessa tela e o operador vai fazer o apontamento. Então eu vou tingir no turbo. Em qual máquina que eu estou fazendo? Né? Então, máquina, eu tenho lá um cadastro de máquinas que é feito dentro do sistema, onde eu vou cadastrar todas as máquinas dentro da minha produção, né? E aí eu possuo também um grupo de máquinas. Que eu posso criar, grupo tinturaria, grupo estamparia, o grupo jet, grupo Giger, isso aqui é o cadastro que a gente pode montar de acordo com a necessidade. Então eu aponto aqui qual é a máquina que eu estou fazendo aquela produção, por exemplo, o Turbo 1, qual é o operador, tá? Aí a gente vai ter um cadastro de operadores, cada um vai ter a sua senha, pode fazer uma observação. Qual é a data de início, tá? Se eu der um Enter, ele já pega a data de agora. Qual é a hora de início? Se eu der um Enter, ele já pega a hora de agora, tá? Então o que ele está falando aqui? Ó? Esse processo está parado, a sua receita não foi emitida. Ou seja, eu não consigo apontar se eu não for, antes disso, imprimir a receita. Tá? Então eu preciso fazer a impressão da receita, porque eu fiz uma parametrização, que eu falei que aquele processo precisa de uma receita, e eu preciso daquela receita impressa. E o sistema só muda o status para impresso quando eu imprimo a receita mesmo. Tá? Isso é feito aqui na tela de emissão de receituário de beneficiamento. OP 79643. Ele já vai seguir uma lógica olhando o fluxo do primeiro para o último processo que precisa receita e já vai mostrar qual é o processo, qual máquina que eu vou fazer isso daqui. Tá? Então eu dou um Enter aqui, ele já carrega para mim.
E aí eu posso agrupar em uma mesma receita mais de uma OP, né? Eu poderia digitar mais de uma OP aqui e agrupar tudo dentro de uma mesma receita, porque eu vou pôr tudo junto dentro da máquina, tá? Desde que a receita da outra OP se enquadre, né, com as chaves da receita dessa OP, o sistema permite, tá? E aí eu imprimo aqui a receita, ó. É por isso que eu preciso dos layouts. Eu vou pegar aqui. Aqui. Então vamos lá. Marco aqui, imprimir. Aí tem o cálculo aqui de relação de banho. E aí ele mostra aqui a receitinha, tá? OP, máquina, metros, peso, e aí ele faz o cálculo dos produtos químicos com base no banho, na relação de banho e tudo mais, tá? Se eu der um close aqui, o sistema não vai entender que eu imprimi aquilo. Então eu tenho que clicar aqui e imprimir mesmo. Vou imprimir em PDF aqui só para a gente simular aqui o processo. Beleza. Close. E assim por diante. 79643. Receita de rama. Imprimir. Save. Close. 79643. Não, porque são processos diferentes. Entendeu? Isso não acontece no mesmo momento, tá? Então a receita ela tem que ser impressa, né, quando realmente o processo vai acontecer, tá? E aí a gente tem, né, uma coisa importante falar aqui, que nesse momento a gente pode, deixa eu imprimir essa daqui, a de estamparia, né? Tá com algum problema dentro do layout lá. Acho que não sei. Deixa eu ver. Pode ser. Tá? O que a gente pode fazer? No momento de imprimir a receita, o sistema faz o cálculo da quantidade de produtos químicos que vai ser consumido e ele pode baixar ou não o seu produto químico do estoque naquele momento, tá? Então existe uma parametrização que a gente pode fazer dentro do sistema, que no momento da impressão da receita, o sistema vai lá no seu estoque e faz um lançamento de saída, né, de consumo daquele produto químico, daquela matéria-prima, da pasta base, do corante, do pigmento, do auxiliar, né, faz uma baixa daquilo no seu estoque. Então a gente pode fazer o controle de estoque por baixa de receituário também, tá? Dá para trabalhar dessa forma também, é um parâmetro que a gente precisa ligar aí dentro do sistema, tá? Agora, e assim sucessivamente, vou imprimo, né, todas as receitas são impressas no decorrer da produção mesmo, tá? A reemissão é feita por aqui também. E agora sim, ó, o que acontece? Tá vendo? A receita emitida. Então agora ele já identificou que a receita está emitida. Agora eu vou conseguir fazer o apontamento aqui. Vou falar que começou às 16 horas, né? E vou lá falar que terminou às 16h10, tá? Então isso aqui, qual que é a obrigação do operador? Carregou a máquina, vai no sistema, inicia o processo. Terminou, vai no sistema, finaliza, tá? Isso. Então essa é a tarefa do operador. Pode ser feito agrupamento aqui também, tá? Então às vezes eu quero apontar 2 ou 3 OPs de uma vez só, eu posso fazer um agrupamento e fazer um único apontamento, tá? De vez de ir apontando uma em sequência da outra, até porque pode ser que elas foram produzidas junto mesmo. Tá? E aí, essa OP vai seguir o fluxo de apontamento até chegar na revisão. O processo de revisão ele não é apontado manualmente do jeito que a gente fez aqui. Tá? Por quê? Porque existe uma parametrização no processo que fala que ele é um processo do tipo revisão e esse apontamento ocorre direto na tela de revisão de tecido. Tá? A tela de revisão de tecido é a última etapa do processo. Então, eu posso ter
um computador na seção de revisão, ou um computador do lado de cada máquina, onde o operador vai digitar o número do OP, né, e vai fazer o corte das peças, imprimir as etiquetas, colar as etiquetas, aí vai de como a empresa trabalha isso daí, tá? Tem empresa que faz etiqueta, tem empresa que não faz, tem empresa que faz o corte, tem empresa que revisa uma peça só. Então, é de acordo com cada uma aí. Então aqui eu coloquei, ó, ele trouxe os metros total daquela peça. Eu posso dividir, eu posso ir picando aqui, 2 de 500. Vou colocar 500 aqui. 500, 500. Deseja encerrar? Não, porque eu estou passando, né, mais peças. Aí ele vai consumindo ali do saldo. Agora é uma de 200. Deseja encerrar? Não. E agora eu lanço uma de, sei lá, 290. Deseja encerrar? Sim. Então, ele calcula a quebra também, né? Qual é o peso de quebra? Qual é a metragem de quebra? E aqui eu consigo ter uma etiqueta, posso ter etiqueta personalizada por cliente, posso ter etiqueta padrão, posso imprimir ou não imprimir etiqueta. Mas aí são as peças que eu revisei, isso que eu estou devolvendo para o cliente, tá? Fez o processo de revisão, a próxima etapa é gerar o romaneio e faturar. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Tá. Fez a revisão, próxima etapa é a geração de romaneio, que é feita aqui pela tela de análise de OPs para a geração de romaneio. Então aqui eu vou filtrar todas as OPs, eu posso filtrar por cliente, por número de OP, por intervalo, todas as OPs que já ocorreram o processo de produção e estão a ponto de serem geradas para fazer o faturamento. Então eu vou pesquisar aqui direto a OP, tá? E aí o sistema traz aqui para mim. E aqui, nesse momento, o que o sistema olha também? Se aquela ordem de produção, para aquele cliente, para aquele produto, possui uma tabela de preço. Então a gente pode ter uma tabela de preço para serviço, tá? Que fica aqui em cadastros. Tabela de preços de faturamento intermediária. Tá? Então, como que funciona essa tabela de preço? É um cadastro que eu monto e eu formo o meu preço, né? Ou eu informo o meu preço, na verdade, de acordo com as características e de acordo com a minha regra comercial. Como que se baseia o meu preço? É por cliente, produto, situação? É por cliente, produto, situação e cor? Então, eu tenho todas essas variáveis aqui dentro da tabela para poder fazer o cadastro de forma com que o sistema encontre, né, na hora antes de fazer o faturamento, na tela de análise de OPs, encontre qual é o preço que eu tenho que cobrar por aquele serviço. Tá? Então, quando eu fizer uma produção para têxtil RC no produto N05000, na situação 1, cuja classificação de cor seja especial, ou a cor seja T0139, eu vou cobrar 5,14. Tá? E aí eu posso montar essa tabela de acordo com a minha regra. Eu posso colocar o fluxo, eu posso colocar o desenho e a variante, no caso de estamparia, eu posso usar o percentual de cobertura, que é aquilo que eu mostrei lá no cadastro dos cilindros, tá? A classificação de estamparia, carga. Então eu monto a minha tabela, defino o preço, e na hora que o faturista ou a pessoa que gera o romaneio vai fazer a geração do romaneio, o sistema já traria aqui o valor unitário automático. Nesse caso ele não trouxe, porque não achou. Então ele não achou ali uma tabela para aquele cara. Vou incluir uma aqui rapidão. Têxtil RC, eu não lembro qual que é o fluxo, eu vou colocar direto o produto. Vai.
N05001. Se eu não colocar situação, classificação, nada, eu vou falar que sempre que eu fizer o N5001, independente da cor, do desenho, da variante, vai custar R$5. É a classificação de cor, tá? E essa aqui, a classificação de estamparia, isso aqui é uma coisa específica da Primor, mas você pode classificar o seu desenho, entendeu? Meia nota? Você fala... Não, classificação... Ah, tá, não. Não tem. Não tem. Isso não tem para serviço, tá? Ele pode faturar meia nota colocando na mão lá valor unitário 2. Na unha. É o que... Não tem nada automático hoje. É o que todo mundo faz, tá? Coloca na unha lá na hora de... Divide lá, tá? Isso. Gravo. Vou voltar aqui e vou pesquisar de novo. Olha lá, 5, tá? Trouxe. Se por um acaso a pessoa vier aqui alterar, 4, ele aceita. Só que ele mantém o original e ele grava, tá? Então eu consigo rastrear que aquilo foi alterado, tá? 2 cliques aqui, OP selecionados para gerar o romaneio, gerar. Confirma, sim. Gerou o romaneio. Bonitinho aqui, ó. Tá? E tá pronto para faturar. Daí em diante é movimentações, geração automática. Textil RC. Aqui não é itens de retorno, acho que é industrialização. Vou colocar um aqui. Marco a bichinha aqui e gera o faturamento. E aí deu erro. Preço estamparia. Os dois campos estão colocando, né? O preço e o preço de estamparia. Aqui você tá na 531. 531,0. É o executável que você me mandou, não é? Ixi, e agora, Sam? Ou tá Pode pausar.